eu sempre tentei saber qual que era o mal do mundo, né? Como eu gravei em um outro shorts. Em uma época eu achei que era a esquerda, outra hora eu achei que era o comunismo, depois eu achei que, agora que eu saí da congregação, achei que a congregação também era. Descobri no final das contas que só existem dois reinos, o de Deus e o de Satanás. Para ir para o céu é a porta estreita, um caminho só. Para ir para o inferno são várias. A porta é larga, o caminho é espaçoso. E muitos são os que passam por ela, ou seja, a maior parte vai para o inferno mais do que vai para o céu. E aí eu descobri, não é nenhuma nem outra, não é nem congregação, não é nem esquerda, não é nem comunismo, é tudo aquilo que perverte a palavra de Deus. Então eu percebi que todas essas levam ao inferno. E nenhuma delas leva ao céu, mas é só Cristo e a Bíblia Sagrada mesmo, o caminho para você entender a salvação, que é só por Jesus Cristo e pela fé. E até lugares, igrejas que utilizam da Bíblia Sagrada, mas só utilizam, não consideram ela a palavra de Deus, porque eles adicionam, acrescentam, ensinos, enfim. Tudo são braços de Satanás. Porque Satanás ele vai pegar a Bíblia Sagrada e tudo que ele conseguir perverter para tornar isso um movimento, uma ideologia, uma religião, ele vai fazer para convencer pessoas para que elas vão para o inferno, mesmo que elas achem que está tudo bem na vida delas. Então eu separei 12 tópicos que eu acredito que são as principais distorções do mundo atual hoje, que Satanás que ele distorceu da palavra de Deus, e aí eu mostro o que Deus fala a esse respeito, e aí eu vou mostrar o que Satanás faz e como ele perverte para que nós possamos ir para o inferno e não ir para o céu, porque ele já está condenado. Ele não tem mais chance de salvação, e ele não pode. E como que ele pode interferir no seu livre-arbítrio? Baseando no que você acredita. Se ele te fazer acreditar em algo em que vai te levar a praticar o pecado e você achar que está tudo bem, e você não buscar Jesus e não buscar arrependimento, ele conclui o objetivo dele, que é levar você para o inferno junto com ele. Entre Jesus falar, porque ele já vai e já determinou. E é isso. Aí você luta com o teu livre-arbítrio e ora a Deus e pede ajuda a Deus e escuta talvez as pessoas que falam da Bíblia Sagrada ou do Evangelho ou do pecado, e quem sabe o Espírito Santo, que ele é o único que convence. Não há como nenhum pregador convencer ninguém. Quem faz o convencimento é o próprio Espírito Santo, diz a palavra. O que nós fazemos como pregadores da palavra de Deus é, nós entendemos, o Espírito Santo nos toca no coração para falar com alguém, e a pessoa tem naquele momento, e não só naquele momento, mas em todos os momentos que isso aconteceu ao longo da vida dela, ela vai ter a oportunidade de usar do seu livre-arbítrio para ir atrás, investigar e buscar, e quem sabe achar. Porque se ela buscar com sinceridade, aquele que busca com sinceridade encontra a verdade. Isso diz a palavra. Mas, ainda assim, há aqueles que não vão encontrar, que não vão ir atrás e que vão rejeitar a verdade, que é Jesus Cristo e a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Ou podem até acabar em interpretações da Bíblia que são distorções, porque o diabo ele não tem limite. O diabo sabe exatamente a Bíblia Sagrada da frente e para trás. Ele sabe. Tanto que quando ele vai tentar a Jesus, ele distorce a palavra de Deus para tentar o próprio Deus. Mas Deus, obviamente, não cai. Ou seja, até nós que somos pregadores, no quesito entender a Bíblia, nós perdemos para Satanás, porque ele realmente entende. A questão é que suas intenções são completamente malignas e é sempre de perverter. Por quê? Uma mentira grande, ela é facilmente percebida, mas uma pequena distorção da verdade, o que torna a verdade mentira, dificilmente é mais difícil de ser percebida, e até que seja percebida por todos, alguns são convencidos no caminho. E esse é o objetivo dele, trabalha 24 horas por dia. E Deus, existem dois reinos, né? Dois reinos. A Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, que é o reino de Deus. E eles trabalham para salvar as almas e oferecem dentro do livre-arbítrio da pessoa e da vontade de Deus, da soberania de Deus, a oportunidade de pessoas se salvarem e ajudam as pessoas que vão ser salvas e que vão entrar nesse caminho, porque não há ninguém que possa se salvar. Isso tudo só é possível por conta de Deus. Ou seja, para o homem, a palavra de Deus fala assim, para o homem é impossível se salvar, mas para Deus nada é impossível. Ou seja, você aceitando a Deus e tendo a fé e a certeza de que com teu coração você vai fazer o que você pode e Deus vai te ajudar no caminho, mediante os méritos de Deus, você vai se salvar. Por quê? Uma, que a salvação vem por ele, não vem por você. Outra, que se você aceita e você
percorre o caminho com sinceridade, busca a Deus, entende a sua dependência de Deus, Deus vai te ajudar ao longo da sua vida para que você não perca a sua salvação e tenha ela e guarde ela até o final da sua vida. Então vamos lá. Primeira coisa, dinheiro. Dinheiro é a primeira coisa que... O que Deus fala a respeito disso? No Antigo Testamento, Deus ele não havia enviado ainda Jesus e o Espírito Santo que hoje habita nas pessoas, ele não habitava no povo de Deus. Ele fazia a sua atuação em momentos específicos do Antigo Testamento. Mas ele não habitava como ele habita hoje, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e depois que quem criou nele recebeu. A gente vive na época do Novo Testamento, na época da graça. Mas a salvação lá também era por fé. Fé no quê? Fé em Jesus que viria. Ou seja, como que Deus revelava? Deus dava promessas, Deus ele colocava situações em que apontavam. Revelou a sua lei, os 10 mandamentos. Ou seja, quem obedecia às promessas de Deus, obviamente, era justificado como justo, ok? Como alguém que ia ser salvo. E aquele que não cria e não obedecia, não era justificado. Então, nessa época, aí você falava assim, tá, mas e questão do dinheiro, né? Que é o que a gente vai falar agora. Deus, ele fazia promessas. Aquele que obedecesse às promessas de Deus e os seus mandamentos, a lei de Deus, os 10 mandamentos, que ele deu atrás. Eu tô falando agora da época de Moisés para vocês conseguirem só entender. É só um exemplo, tá? Tem outras épocas, mas eu vou falar de Moisés, que é quando Deus entrega os 10 mandamentos. Não mata, não rouba, não fornica, não adultera, enfim. A fornicação entra como... Deixa eu ver. Eu não sei se necessariamente entra, não chega a ser um dos 10 mandamentos, mas a imoralidade sexual, ela estava dentro da lei judaica. Ou, enfim, juntando 10 mandamentos com a lei judaica, você chega também na fornicação, imoralidade sexual, não pode divorciar, não pode matar, não pode roubar, não pode idolatrar, Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, guarda o sábado, bababá, enfim. Quem seguia isso, Deus falava assim, olha, eu vou abençoar o povo financeiramente, vocês vão ter uma terra para vocês, isso é garantia de Deus, guarda meus mandamentos. Mas se vocês não guardarem, a desgraça vai vir sobre vocês, os inimigos vão prevalecer sobre vocês, então eu tenho uma promessa, vocês guardam meus mandamentos, eu abençoo vocês financeiramente, nada vai faltar, vocês vão viver bem. Vocês não obedecem meus mandamentos, eu prometo a vocês que a desgraça vai vir, o reino de vocês vai ser dividido, vocês vão perder para os seus inimigos, mas se vocês tiverem obediência e fizerem tudo o que eu falar para vocês, porque por um bom tempo Deus era o rei de Israel, depois o povo quis eleger um rei humano, né? Saul, Davi, Salomão, e depois passou vários. Mas antes disso, o próprio Deus era o rei de Israel. Então Deus falou pelos profetas, vocês obedecem, ok? E então Deus prometia dinheiro para as pessoas, no sentido de que bênçãos materiais viriam mediante a obediência. E hoje que vivemos na graça, quem faz a vontade de Deus, quem obedece à vontade do Espírito Santo que está morando aí dentro de você, que já creu em Jesus Cristo, quem não creu, o Espírito Santo ainda não habita, mas se você crê em Jesus, que ele morreu, ressuscitou, ele vai passar a habitar em você. E aí você vai ter que nascer de novo. O que é nascer de novo? Fazer a vontade desse Espírito Santo que habita em você agora. Quando você aceita fazer a vontade do Espírito Santo, ainda que isso te custe teu emprego, porque vai ter emprego que você não pode mentir, que eles vão querer que você minta, você vai falar que você não pode, porque você é cristão. Que isso vai contra o que você acredita. Eles vão falar assim, se você não vai mentir, tchau pra você. Se você crê em Jesus, Jesus prometeu nos evangelhos, enquanto ele estava em terra, olha, vocês não se preocupam com o que comer, com o que beber, com o que vestir, Deus cuida de tudo, faz a vontade do meu Pai através do Espírito Santo, as demais coisas Deus vai preparar para você. Não deixa faltar para um passarinho, não deixa faltar para uma alma que é muito mais importante que um passarinho. Então, mediante a fé, você consegue servir a Deus e ser justificado e não vai faltar dinheiro para você. Vai ser rico? Não, Deus não te prometeu que você vai ser rico. E é bom que se você ama Deus em primeiro lugar mais do que o dinheiro, é bom que você esteja contente com a porção que Deus te der mediante a situação de vida que você tiver. Se você está insatisfeito, provavelmente você não encontrou a paz do Espírito Santo. Porque o que você está buscando? Você está buscando o quê em dinheiro? Paz, que só o Espírito Santo pode dar? Alegria, que só o Espírito Santo pode dar? Amor, que só o Espírito Santo pode dar? Se você recebeu o Espírito Santo, o que você está buscando mais dinheiro? Por que você não está contente com o que Deus te deu? Ok? Agora, o que Satanás perverte? Olha, você vai ser feliz, você vai alcançar todas as coisas que você quer, respeito,
felicidade, prazer, mulher. Aí ele começa a ofertar todas as coisas do mundo, né? As coisas carnais que são contra Deus, a atitude pecaminosa, enfim. Ele vai oferecendo. E ele fala assim: quanto mais você for rico, mais respeito, mais poder, mais prazer, mais alegria, mais viagem. Ai, que bacana, né? Mas aí você descobre, cedo ou tarde na vida, né? Dependendo, ou nunca descobre, que dinheiro não pode oferecer as coisas que só Deus pode dar. E aí você vive vazio, cheio da grana, alguns se matam. Infelizmente é o que acontece. Enfim, vamos pro racismo agora. Racismo. A Bíblia fala: Deus não faz acepção de pessoas. Todos são salvos pela fé, independente de nacionalidade, raça, cor de pele. E todos são julgados pela mesma lei de Deus. A lei que pega para um, pega para o outro, não muda para nada, tá? Então, zero acepção. O diabo já não acredita em, ele já te convence a não acreditar em Deus, porque o diabo conhece Deus. Ele tentou a Deus, mas os seus adoradores, vocês que lutam pelo racismo, que etc e etc, que Deus já demonstra pela sua palavra que o próprio Deus não é racista e não faz discriminação e não faz acepção e julga todos iguais. Satanás convence as pessoas que Deus não existe e que a realidade é injusta. Quando existe o racismo, além de ser injusto, que Deus já falou que é, o problema é de quem que é a culpa então? A culpa é dos brancos. Pronto, agora a briga é contra os brancos. Se existe racismo é por conta do branco, vamos lutar contra o inimigo porque ele é o opressor. E a gente vai criar agora a lei que favorece uma raça específica. Ao invés da gente aceitar leis que tratam todos como iguais, nós criamos leis agora para vencer essas percebidas injustiças. E aqui, ó, eu leio o que eu escrevi, tá? Deus não existe, a realidade é injusta, os brancos são os culpados da existência do racismo, devemos criar leis que favorecem uma raça específica como forma de compensar a história injusta, o passado, a dívida histórica, e combater os brancos e todo aquele que discordar da nossa causa justa, né, através de práticas pecaminosas, como ódio justificado e violência. Logo, Satanás convence aqueles que lutam pelo racismo que o ódio ele é justificado, a violência é justificada, ou seja, ele te convence a pecar. Entre outras palavras, te convenceu a pecar por uma causa da qual você não vai resolver nada, porque Deus já havia resolvido ao longo da já está resolvendo ao longo da história, e que se há alguém culpado pelo racismo, é o pecado do homem. Não é o branco, não é o preto, não é o amarelo, não é ninguém. O pecado leva a esse tipo de comportamento. E o racismo é consequência do pecado. Deus pede para você evitar o pecado. Deus é o primeiro a combater o racismo. Mas o diabo te convenceu do contrário, se você luta sobre essas pautas. Vamos falar de escravidão. O pecado, como eu falei para vocês, ele habita no mundo, né? Violência, segregação por cor, por nacionalidade, por povo, por etnia, por o que quer que seja. Habita no mundo e Deus revela os seus mandamentos para combater o pecado e trazer dignidade aos escravos, que já existia. Porque se Deus é o único que fala contra a violência e não justifica a violência, a menos, né, em caso de legítima defesa, etc, etc, porque Deus não é pacifista, mas ele é justo e a violência, até quando você vê os atos de violência no Antigo Testamento, é Deus aplicando justiça. Mas é óbvio que Satanás vai usar a violência justificada para atos injustos. Então o diabo é safado, é cruel e não tem pudor para distorcer a palavra de Deus. Então, onde Deus age com violência e com juízo justo, porque Deus é justo, o diabo cria situações injustas, percepções injustas e aplica a sua justiça por meio da injustiça, infelizmente. Mas o pecado existia, a opressão, a violência injusta, o subjugar uma pessoa para que você coloque ela sob um jugo de servidão injusto, existia. O próprio povo de Deus era cativo do Egito, Egito, país africano, logo seu povo provavelmente é da cor negra. Subjuga o povo hebreu, o povo de Deus, o povo da promessa de Deus.
E aí o que Deus faz? Liberta o povo da escravidão. Já começa o Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, já é Deus libertando o seu povo da escravidão, para você ver que Deus não é a favor da escravidão. E dentro do seu próprio povo, a nação de Israel, o próprio Deus cria leis que não só são completamente formas de abrandar a escravidão, mas que à medida que o povo vai evoluindo no seu tempo, a escravidão vai acabando e Deus até coloca medo naqueles que são donos de escravos, medo, eu digo temor, né? E respeito, falando assim, ó, vocês não vão tratar os seus escravos mal, porque saibam que vocês são senhor deles. Na questão econômica, da forma como se lida hoje na sociedade, economicamente dizendo, eles são escravos de vocês. No entanto, lembrem-se, eu sou o senhor de vocês. Se vocês tratarem eles com ameaça, se vocês maltratarem eles, saibam que eu sou o senhor de vocês em primeiro lugar e vocês vão dar conta. Logo, Deus não é a favor da escravidão e hoje, à medida dos princípios que estão sendo inseridos na sociedade, a escravidão não é mais tida como aceitável, tá? Pelos princípios cristãos, não por Satanás ou pela sua briga. Agora, Satanás faz o quê? Culpa a Deus, fala que o homem branco é por conta dele que existe a escravidão, quando eu estou te falando que na Bíblia Deus libertou de um povo que é africano, ou seja, estou colocando então os negros, os africanos como os causadores? Não, já existia em tudo que era lugar do mundo. E outra, nem era por raça, não era por cor de pele que os outros eram os escravos, era por etnia. Povos colocando outros povos. Não povos de uma cor colocando povos de outra cor. Não, nessa época a questão nem era cor de pele, a questão era etnia, tá? Nacionalidade, vamos dizer assim, para a palavra de hoje. Povos, um povo tal coloca outro sob escravidão. Por quê? Eles batalham, guerreiam, um domina o outro, quem ficou e perdeu vai virar escravo. Pronto. Não quer saber de cor, não quer. Tá bom, tá claro isso. E aí o Satanás ele vitimiza o homem negro, dizendo que só o homem negro é escravizado e só o homem negro é o coitado nessa situação. Cria atrito entre as raças, entre branco e negro, branco e... Porque o branco para Satanás é sempre colocado como o demônio, né? O culpado de fazer essas coisas. E faz o quê? Cria atrito entre as raças e justifica a busca de vingança violenta por parte dos oprimidos. Sendo que Deus libertou o povo hebreu do Egito, o país africano, da escravidão, e eram escravos por conta da sua etnia, não por conta da sua cor de pele. Ou seja, Satanás perverte a existência, a causa da escravidão, o motivo da escravidão, e coloca certas pessoas como opressores, outras como oprimidos, e agora ele coloca o pecado. Ele incita os oprimidos a praticarem pecado, porque praticando o pecado, e a pessoa não se arrependendo, porque ela vai acreditar que está fazendo o bem, ou lutando pelo bem, acaba no inferno. Mais uma vez, essa é a perversão do Satanás. Feminismo. Deus cria a mulher para ser auxiliadora idônea do homem, se submeter à autoridade do marido, do homem, deve se casar, ter filhos, cuidar da família, e o homem proverá para sua família através do suor do seu rosto, trabalhando. Feminismo. Mulher é independente, não precisa de homem. Podem ter relações sexuais com quem quiser, como quiser, inclusive relações homossexuais. Deve trabalhar e se sustentar, ser o que bem entender. Deve se divorciar se o marido não se adaptar a ela, ao contrário de ela se submeter ao marido. Deve buscar leis de favorecimento ao sexo feminino, ou seja, não tratar o homem e a mulher como igual, mas a mulher ela precisa ser tratada melhor porque ela é uma oprimida. Volta na questão que a gente acabou de falar, também da escravidão, do racismo, etc. Oprimido, opressor, né? Eu poderia até colocar como um braço do que eu estou falando, mas oprimido, opressor é outra dinâmica, né? Que Satanás usa para fazer as pessoas pecarem. Deve buscar leis de favorecimento ao sexo feminino porque o homem é mau, é tóxico, violento, deve ser combatido através do pecado, que é violência e imposição pelo Estado, que é o monopólio da força em uma sociedade. E o que mais? Vamos lá, continuando. Ambientalismo. Deus deu a terra e tudo que há nela, árvore, animal, para ser sujeito ao homem. Distorção de Satanás. Árvores são mais importantes que o ser humano e o ambiente, o meio ambiente. Foco em temas como o homem destrói a terra e precisa ser parado. Quem é a vítima?
o ambiente. Quem é o opressor? O homem. Ou seja, Deus fala que a terra se sujeita ao homem. No ambientalismo, o homem tem que se sujeitar não à terra, mas aos ambientalistas, que são as verdadeiras boas pessoas que vão resolver o problema do mundo. Mas como, né? As árvores são mais importantes que o ser humano. E para isso a pessoa pode fazer qualquer tipo de coisa para impedir a ação do homem malvado. É óbvio que aí vai entrar também que se o homem é malvado, então eu posso usar de meios a partir da violência e da força para agir conforme a vontade dos ambientalistas. Ou seja, aí eles pecam por forçar atitudes que Deus já disse que são aceitas para o homem agir, ok? Então, primeiro coloca o homem abaixo do meio ambiente, sendo que ao contrário, já desrespeita a palavra de Deus, comete pecado, e aí usa de meios pecaminosos, violência, ódio contra o homem, enfim. Através de revoltas, através de boicotes, através de cancelamentos e coisas que acabam com o ser humano em prol das suas causas egoístas, entendeu? Isso, ou seja, não tem amor ao próximo nessa atitude. Tem amor, quer dizer, nem amor aos animais essas pessoas têm, ou às árvores, é mais uma forma de orgulhosa de fazer o bem. Não importa quem, sobre qualquer método pecaminoso que exista. Veganismo e pró-animal. Deus deu a terra e tudo que há nela, árvores, animais para ser sujeito ao homem. Satanás, né? Veganistas, pró-animais. Matar animal para comer é crueldade. Devemos comer plantas. Quem faz isso é mal. E quem não faz é uma boa pessoa. Ama mais o animal do que o homem. Que Deus criou a sua imagem e semelhança e colocou o animal para estar sujeito a ele. Sim. Quem você nunca vai ver brigando? Veganismo e ambientalista. Por quê? Porque ambos servem a Satanás e um reino dividido não pode subsistir, como disse Jesus. Logo, com quem eles brigam? Com quem segue a palavra de Deus. Mas eles entre si mesmos não brigam, tá? Porque tem o mesmo dono, tem o mesmo pai, tem o mesmo chefe, que é o diabo. Pró-aborto. Não se deve matar bebês, fetos ou interromper gestação. Isso diz a palavra de Deus. Não tenho nenhum versículo para mencionar, mas tem o do assassinato. Aí você entra na questão falando assim, a distorção, né, dos abortistas que... Ah não, mas não é um bebê, não é uma vida, então não é um assassinato. Tá bom, vai. Liberdade da mulher está acima... Aí o que o diabo faz, né? Liberdade da mulher está acima de assassinato e qualquer outra lei de Deus. Aceitar a Bíblia... seitas religiosas. Aqui entra a congregação cristã, que eu saí. Mas sendo sincero, eu não vou lutar a minha vida inteira para ficar falando da congregação, porque os vídeos que eu fiz a respeito ensinando a pessoa a combater essas heresias e a saída da igreja estão montados já. Pode ser que eu ainda monte mais alguns, mas o foco é se sair da mão de Satanás. Congregação é um pequeno tentáculo de Satanás, ok? Um pequeno. Tem tudo isso que eu estou falando pra você. Essa congregação é só mais um. Então meu inimigo não é a congregação. Meu inimigo é Satanás. E as hostes espirituais da maldade, os principados e as potestades, e tudo, e a tentação, e a carne e o pecado, esses são meus inimigos. Congregação é um dos tentáculos, entendeu? Então sim, eu falo porque eu tenho experiência com congregação, sei como funcionam as heresias de dentro para fora, sei como é na teoria, sei como é na prática, passei pelo fato de sair por todas as situações, então sim, eu tenho bastante, Deus me deu bastante experiência para poder falar para vocês como você sair e não ficar preso. Até porque se você fica odiando a congregação e você não prega o evangelho, você só odeia a congregação, apesar de que pregar o evangelho para quem é da congregação é como uma forma de ódio, é um discurso de ódio, né? Porque hoje em dia se fala muito de discurso de ódio. Por quê? Porque a verdade é ódio para mentira, então, tá bom? Seitas religiosas. Aceitar a Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus. O que é isso? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus
única e suficiente. Não precisa de mais nada. Não precisa você ter sonho, não precisa você ter revelação. A palavra de Deus está completa lá. Se Deus te der sonho, revelação, profecia na tua vida particular através do Espírito Santo, ótimo. Sirva a Deus com alegria, faça o que Deus te coloca. Mas agora, acho muito, mas assim, toda seita, ela vai querer acrescentar coisas e falar que essas profecias, essas revelações são da parte de Deus e são um complemento à palavra de Deus. Que existem profecias, revelações, sonhos, eu acredito. Sinceramente, eu acredito. Vejo vídeos de cristãos eu realmente acredito que aconteça. Já aconteceu na minha vida, milagres já aconteceram na minha vida. Então eu não rejeito o agir do Espírito Santo. O que eu rejeito? Eu falar que Deus vai me revelar alguma coisa que Deus já não revelou na Bíblia. Ok? Deus já revelou, tá lá, não preciso de revelação além dessa. E ninguém precisa, tá bom? Você seguir o que tá na Bíblia, já basta, tá? Até porque vai surgir falso profeta, falsa profecia, falsos milagres. Quer dizer, até milagres vão cair, mas por quê? Porque o anticristo vai vir, Deus já falou que ele vai fazer isso, e aqueles que preferiram mais o engano e a mentira do que a verdade, serão convencidos, entregues a Satanás, porque enquanto tiveram tempo não aceitaram a Cristo, rejeitaram a verdade e suprimiram e combateram ela, agora Deus os entrega ao engano para que eles vão mesmo para o inferno, porque é o que eles escolheram enquanto eles tiveram a opção. E é isso que vai acontecer no final dos mundos, que nós já estamos no Apocalipse. E em breve, né? Não sei se já começou ou se... Acredito que já começou a grande tribulação, mas ainda vai explodir muita coisa muito pior. E aí alguns que não têm a certeza ainda vão ter a certeza. Mas aí, minha opinião pessoal, tá? Que vai acontecer a grande tribulação, que o Apocalipse, já estamos nele. É opinião pessoal, acredito verdadeiramente. Agora, para quem não acredita, pode ser que seja mais para frente, enfim. Aí cada um vai divergir na sua opinião pessoal. Não vou me ater a isso, tá? Mas que isso está acontecendo e o princípio das dores, já passamos por ela e estamos passando, com certeza já estamos. Então eu creio assim, tá? Essa opinião pessoal, estou dividindo. Existe o que a Bíblia fala. Quando vai acontecer, nós conseguimos olhar por princípios das dores. Outras pessoas ao longo da vida acharam que o Apocalipse já ia acontecer, já estava acontecendo, estavam enganadas. Enfim, a possibilidade está aberta. Falo de coração que eu acredito, tá? Mas faço bem clara a distinção. Isso que eu estou falando, que nós estamos passando, está na Bíblia? Não está, porque Deus não deu data. Mas ele mostrou os sinais. E para mim os sinais são claros, ok? Seitas religiosas. Recorre a revelações, ensinos, encontro com anjos, sonhos proféticos, doutrinas religiosas, tradição religiosa, usos e costumes, como complemento à Bíblia Sagrada, acrescentando, contradizendo e até negando verdades bíblicas. Mas, quando estes dois se conflitam, a Bíblia e tudo isso que eu falei para vocês, as pessoas das seitas descartam a Bíblia em favorecimento dos seus ensinos e de suas práticas. Isso acontece na tua igreja? Parabéns, você está numa seita, tá? Aqui entra a congregação, como várias outras, Adventismo, Testemunho de Jeová, e dá para listar, mormonismo, enfim. E até igrejas que se dizem evangélicas, mas têm certas condutas e práticas que não... A Bíblia Sagrada não manda a pessoa fazer, mas a igreja manda. Então, vai você não seguir o que a igreja está mandando, você vai ver. Aí você fala assim, não, mas se eu não seguir o que a igreja está mandando e a Bíblia não tá, e aí eu sofro consequência, quem que vale mais? O que a Bíblia fala ou não menciona, ou o que essa igreja está falando? O que a igreja está falando. Então pronto, você está numa seita, tá bom? É simples assim. Simples assim. Calvinismo. É uma forma de interpretar a Bíblia maldita, em que distorce pontos bíblicos, principalmente que envolve a salvação, a predestinação, eleição dos que vão ser salvos, e para isso ela precisa distorcer interpretações e verdades bíblicas. Tá, vamos lá. O que a Bíblia fala? A Bíblia diz sobre a possibilidade de todos serem salvos mediante a fé. A possibilidade, tá? Não todos vão ser. Deus sabe que a maioria não vai ser. Ele já anunciou quando falou que a maior parte vai pelo caminho largo do que pela porta estreita. Mas todos têm a possibilidade e a todos é anunciado a palavra de Deus. De uma forma ou de outra. Principalmente agora, na época da internet. Então ninguém vai ser colocado como... Ah, mas não me ofereceram a palavra de Deus. Ah, ofereceram sim. Alguma vez você já viu, Deus de alguma forma alcançou você. Você pode ter rejeitado, mas de alguma forma Deus tentou.
você que rejeitou. Diz que Deus, a Bíblia fala que Deus não é o autor do mal, mas sim o começo do pecado começa no mal, em Eva sendo tentada a desobedecer a Deus, ela vai, comete o pecado, convence Adão, os dois cometem também, e eles desobedecem. Ou seja, o pecado é desobediência a Deus. Como Deus é um Deus de livre-arbítrio, não tem como ele ser livre e impedir à força ao homem de pecar. Então sempre há a possibilidade do homem pecar, e o homem usa do seu livre-arbítrio para pecar, e através do pecado entra o mal do mundo e a perdição, mas Deus prepara Jesus Cristo para a salvação. Não sei se é correto, dizer que o pecado começa por Satanás no momento que ele tenta ser mais que Deus. Ele não aceita, não se contenta com a vontade de Deus, ele se rebela e tenta ser mais que Deus. Nesse exato momento, a terça parte dos anjos da qual ele tomava conta e ele convenceu, vai junto para o inferno com ele. Quando chega a época de Adão e Eva, a representação de Satanás é a serpente convence Eva. Então, não sei se eu estou errado em dizer que veio através de Eva ou se veio através de Satanás na sua atitude. Ainda assim, por onde entra a perdição, a morte e a condenação? Quer dizer, a condenação e a morte pelo pecado. Então, e como Deus nos salva? Por Jesus Cristo. E o que eu tenho que fazer? Fé. Fé em Jesus e se arrepender dos pecados. O que o calvinismo fala? Só são salvos os eleitos de Deus. Não é possível o eleito perder salvação nem com a apostasia. Tá. Só são salvos os eleitos. Tá, o que é isso? Deus escolheu pessoas para salvar, outras pessoas para ir para o inferno. E essa pessoa que Deus escolheu para ir para o inferno, não há nada que ela possa fazer para ser salvo. Entendeu? É isso mesmo que você entendeu. Aí você já vai entender que se Jesus morreu por todos, então, se eu creio que existem eleitos e não eleitos, então Deus não morreu pelos não eleitos. Veja bem, né? Então Deus, ele mente a respeito de si próprio ou até do ato dele, entendeu? Se Deus falou que Jesus morreu por todos, para o calvinista Jesus não morreu por todos, morreu pelo calvinista e pelos eleitos que são os amigos calvinistas, entendeu? Enfim, é triste, né? Mas vamos lá, vou seguir. Calvinismo. Se a pessoa e ela é um calvinista e ela se considera um eleito, isso blinda ela da apostasia, porque ela se ilude acreditando que Deus vai proteger ela de tal forma que é impossível dela apostatar. Então isso dá uma falsa segurança para ela. Falsa segurança. Evangelização é um ato fingido por parte do calvinista, já que um não eleito nunca poderá ser salvo. Imagina eu vou pregar o evangelho porque agora Deus se revelou para mim, eu criei. E apesar de que eu criei, fui salvo, recebi o Espírito Santo, senti todas as coisas boas que Deus prepara pelo seu Espírito. E agora tenho uma alegria de compartilhar com as outras pessoas, porque eu também quero que as pessoas não vão para o inferno e sejam salvas. Isso é um cristão. O calvinista, não. Ele está salvo, ele está eleito e talvez ele pregue o evangelho porque talvez seja uma obrigação fazer isso, porque Deus fala para pregar o evangelho, mas é confuso, porque qual que é a motivação? Com certeza não é amor, porque você tem amor de falar para uma pessoa e de repente você descobre, não sei como, mas você acredita de que alguém que você vai cruzar na tua vida é uma pessoa que não está eleita, e vamos supor que você julgue essa pessoa e fala assim, não, essa pessoa não está eleita. Você falaria a verdade para ela ou você mentiria? Você falaria que ela não é eleita, que ela vai para o inferno, não importa o que ela aconteça, e manda ela para casa para chorar? O que ela vai fazer? Não, aí eu... Então como que você julga quem é eleito ou quem não é? Não temos como saber. Então por que você prega? Eu prego porque eu não sei. Mas se alguém for salvo, foi salvo. Se não for... tá entendendo que loucura? É loucura. É loucura. Não dá pra justificar um negócio desse, mas eles tentam. E conseguem muitos, né? Presbiteriana, batista, maior parte delas. Digo maior parte porque eu sei que a batista tem umas vertentes, né? Então, a maior parte da batista é calvinista. Presbiteriana, calvinista. Fiquei sabendo que na presbiteriana batiza bebê.
Aí você fala, pra quê, né? A católica faz a mesma coisa. Pra quê? Não tem que crer, tipo assim. Loucura, né? Não, loucura. Mas aí passa por alto. Esse tipo de coisa assim, passa. Não passa. Logo Jesus morreu para os eleitos e não por todos, ao invés de amar a Deus. Ah tá. Aí o calvinista, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele foca em uma espécie de egoísmo que se preocupa com a sua própria salvação mais do que a Deus, mais do que amar a Deus e ao próximo. Mas. Tá. Ama mais a sua própria salvação do que a Deus e ao próximo, que é os mandamentos de Deus resumido em dois, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os seus praticantes costumam estar. Os calvinistas costumam estar cheios de medo de servir a Deus, fazer a vontade de Deus e sofrer por conta disso. Perder a salvação de tal forma que eles têm. E eles têm um medo de perder a salvação de tal forma que eles têm dificuldade moral de aceitar verdades bíblicas que afetem essa salvação impossível de perder, porque eu sou um calvinista eleito. Entendeu? Teologia que interpreta a Bíblia de uma forma em que eu, que estou interpretando como um calvinista, sou um eleito, não vou perder por nada a minha salvação, porque Deus me escolheu. Então é uma falsa segurança, tipo acreditar que você é o super-homem e você vai de encontro a um ônibus e você acha que o ônibus vai quebrar na tua cara. E na verdade, pode ser que se você for com essa intenção, você quebre a cara no ônibus, é óbvio, né? Mas como você acredita que você é o super-homem, impossível de morrer, impossível de perder salvação, enfim, todo forte, você vai. Entendeu? É uma ilusão. Porque o cristão vai falar assim, cara, eu sei que Deus me protege, mas eu não vou me colocar na frente do ônibus pra, pra me arrebentar, porque eu sei que eu sou mais fraco que o ônibus. Deus me fez assim. No entanto, se o Espírito Santo me mandar fazer alguma coisa em que algum perseguidor de cristão vai tacar um ônibus na minha frente, eu vou morrer por Cristo. Por quê? Porque eu prefiro a Cristo amo mais a Cristo do que minha própria vida e quero mais a vida eterna do que essa vida mortal. Eu já sei que eu vou morrer, entendeu? Então, ainda que isso aconteça, eu me ponho à disposição para morrer e ser perseguido e ser preso e sofrer. Por quê? Porque mais vale a salvação do que como é que fala? Essa crença absurda de eu sou intocável, imperdível, tô salvo de qualquer forma, entendeu? Acho que me fiz claro, né? Homossexualismo. Pecado sexual. Isso o que Deus diz, né? Pecado sexual. Antinatural. Homem e mulher é o natural. Ato vergonhoso, indecente, abominável e perverso aos olhos de Deus. Separa o homem de Deus e por conta disso o homossexual busca a aprovação de todos na base da força, da censura e da manipulação emocional. Pois o que Deus rejeita, o homem não vai conseguir aceitar, pois seu sentimento natural será os descritos acima. Isso que eu falei. Ainda assim, Deus diz, o desejo homossexual não é pecado. Você desejar não é pecado. E havendo arrependimento e renúncia, o que é renunciar ao desejo sexual? É você não praticar mesmo tendo vontade. E aceitando Jesus, o ex-praticante, aquele que para de praticar esse comportamento, alcança a salvação, pois isso é apenas um comportamento e não é a totalidade do seu praticante. Não é a identidade, não é quem a pessoa é simplesmente um ato que ela comete, um desejo que ela tem. Mas esse é o, cara, o carro-chefe, não sei se é o carro-chefe de Satanás, mas se tem um povo que é recrutado para servir ao capeta, é o homossexual. Por quê? O diabo diz que não é um comportamento, mas é a identidade da pessoa. Aí é difícil, hein? Como é que eu vou deixar de ser quem eu sou? Agora, se eu deixar de fazer algo que eu sei lá, se eu roubo, se eu mato, e alguém me fala, cara, você tá fazendo errado, eu falo assim, putz, é verdade, eu posso parar de fazer e eu vou me salvar porque eu tô parando de praticar essa prática, ok? Esse ato. Agora você fala assim, cara, para de sair com alguém do mesmo sexo, para de cometer pecados sexuais. Mas é quem eu sou, não é o que eu faço, é quem eu sou. Putz. Aí entra nessa infinita discussão. Desejo irresistível. Se eu quero, é impossível de resistir, ou seja, é quem eu sou, e se assim eu sou, eu tenho que realizar meu desejo. Não há nada que possa, eu não consigo impedir de ser eu mesmo, entendeu? Não é impedir de cometer o ato sexual, é impedir de ser eu mesmo. Eu não consigo impedir de ser eu mesmo, eu sou assim. Troca identidade por comportamento. Quem não aceita e concorda é homofóbico.
Satanás convence. E merece ser censurado, preso e morto. Sim. Ou seja, coloca a pessoa para continuar pecando através de meios violentos. E da oposição e da opressão da força. Nasci assim, vou morrer assim. A pessoa nasce assim, tem esse desejo, isso não vai passar, não dá para curar, não dá para... ainda que não cure, eu continue tendo, ainda, se eu tiver vontade eu tenho, eu sou uma vítima desse desejo, não tenho o que eu possa fazer. Se você é homossexual, você tem que rejeitar a Bíblia a todo custo, tudo que está lá. Ou seja, é um pecado que consegue fazer você rejeitar toda a lógica da Bíblia, porque a Bíblia rejeita o teu pecado, ou seja, rejeita o que você foi convencido que é a tua identidade. Logo, se a Bíblia rejeita a minha identidade, então eu rejeito a Bíblia inteira. Se dizem que a... terrível, né? Outra coisa que Satanás convence o homossexual: não tem opinião própria. Aceite tudo que vem das ideologias e religiões que não condenam a homossexualidade. Então por isso que você vê, homossexual é de esquerda, é comunista, não gosta da Bíblia, condena qualquer pessoa que não concorde, coloca como homossexual. Se o governo falar tem que vacinar, o homossexual concorda. Se o governo falar que tem que botar imposto, o homossexual concorda. Por quê? Porque ele concorda? Não, porque ele é gay. Por isso. É por isso. E como a Bíblia e os princípios cristãos rejeitam ele, então rejeita todos os princípios cristãos. Então joga a lógica embora também. E aí a pessoa, ela se diz cabeça aberta. É triste, cara. Pra mim é um dos pecados mais difíceis, assim. Um dos mais difíceis de você converter a pessoa. É claro, né? Até você conversar com o testemunho de Jeová ou com... enfim, um judeu também, às vezes é difícil. Mas essas pessoas têm uma dificuldade tremenda de servir a Deus, passam por um fardo pesado quando se convertem, porque precisam renunciar ao pecado que eles cometeram contra o próprio corpo, porque quem peca sexualmente pega contra o próprio corpo. Então a pessoa ela está muito escrava. O Espírito Santo precisa agir fortemente nessa pessoa para que ela consiga resistir aos desejos. E eles vão estar presentes ao longo da vida da pessoa. No começo da conversão mais, mas ao longo da vida cristã dela, ela vai ser tentada constantemente. Não é fácil, mas completamente possível para Deus através do Espírito Santo. Completamente possível. Me ajudou, vai ajudar outros, como já ajudou, outros se converteram. Não há ninguém que se converteu para Cristo e falou assim, desse tipo de prática, falou assim, cara, não valeu a pena. Sempre vale a pena. E as pessoas dão graças a Deus por saírem dessa prática. Satanismo. Precisa nem dizer, né? Mas religião que o seu motim, o seu intuito é perverter a Bíblia. Inclusive, a razão desse como é que fala? Desse vídeo tem uma questão de falar a respeito do satanismo. Que sim, tudo isso que eu estou falando são formas de servir ao Satã, tá? Ao diabo. Mas então qual que é o objetivo dessas pessoas? O de Satã, o do diabo, é perverter a Bíblia e levar as pessoas para o inferno. A Bíblia fala matar, roubar, destruir. Sim, é acabar com tudo. Ele realmente é o caos. Agora, quem é satanista não está na mesma página do pai deles. Porque o próprio diabo mente para os seus adoradores e para os seus seguidores. Ele é um traíra total, cara. Ele é um traíra total. Então até quem se diz servir os passos de Satanás está sendo enganado por Satanás. Isso só não é cômico porque é trágico, entende? Ou seja, agora os que se dizem adoradores e seguidores satanistas, o que eles querem? Eles buscam servir aos seus desejos egoístas do homem, da sua carne, sem qualquer tipo de restrição ou moralidade. Eles não têm moral. Buscam os monopólios do poder, comprando as pessoas com dinheiro e com ameaças de morte e até matando quem discordar, for contra e expor suas práticas. Alguns são ateus, outros só detestam a Deus. Apesar de que ateus, em suma, no seu coração, possuem uma revolta com Deus. Mas alguns satanistas acreditam em Deus, mas o detestam, outros só não acreditam nele.
mas acreditam em Satanás, e Satanás com certeza acredita em Deus e conhece a sua existência. Então você vê que é uma bagunça total. Ninguém anda em comunhão, mas pelos seus interesses em comum, que geralmente é dinheiro, sexo e alguma coisa, poder, influência, respeito, fama, coisas desse mundo, o que as pessoas não estão dispostas, né? Triste, cara, mas... E aí, algumas crenças que na verdade resumem quase todas as coisas que eu falei até agora no vídeo, mas que é uma crença que vai levar muita, já levou, vai levar e continuará levando muitas pessoas para o inferno. Ser uma boa pessoa. Salvação por obras, que promove o orgulho ao invés da humildade. Por que ser uma boa pessoa leva a pessoa ao inferno? Porque a salvação é assim. Se Deus fosse injusto uma vez, você poderia chamar Deus de justo? Não. Porque teve uma vez que Deus foi injusto, então Deus é injusto. Logo, Deus, ele não é injusto. Por definição, ele não é injusto. Ele é justo em tudo o que faz. E você, obviamente, já contou uma mentira. Essa uma mentira já te faz um mentiroso. De mentiroso já te faz um pecador. De pecador já te faz um condenado. E como condenado, o que você merece? A morte, a Bíblia fala, e o inferno. Correto? Correto. Se Deus aplicasse isso no seu primeiro pecado, Deus seria justo? Sim, seria justo. Mas Deus não é apenas justo. Ele é amoroso, ele é misericordioso, de tal forma que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, Deus, que é justo, que não tem pecado, vem para a terra, não pratica nenhum pecado, morre pelos injustos, ou seja, morre por nós pecadores. E fala assim, cara, basta você crer. Se você crer, você está salvo. Eu já morri por você. Basta você crer. Mas a boa pessoa ela acredita que ela vai ser julgada. Se na balança das obras dela, das ações dela, ela for mais uma pessoa boa do que uma pessoa má. Tá entendendo? Então, se nessa balança ela for mais boa do que ruim, ela passa e ela vai para o céu. Então, a pessoa, ainda que ela cometa os pecados, ela pode até vir a se arrepender, mas ela acha que ela vai se salvar por conta própria. Ela vai se salvar pelo que ela faz. Não porque Jesus morreu por ela. Não, mas é porque eu sou uma boa pessoa. Eu posso até mentir, eu posso até fazer sexo sem ser casado, eu posso cometer esses erros, mas será que Deus não vai ver as coisas boas que eu estou fazendo? Só que aí eu te pergunto, se Deus fosse injusto uma vez, ele já não seria mais justo, ele seria injusto. E se você cometer uma multa de trânsito, você passar no farol vermelho, não adianta você chegar pro juiz aqui da terra e falar assim, mas juiz, eu dou marmitas, eu ajudo o pobre, o necessitado, eu aconselho as pessoas, eu não passo a perna em ninguém, apesar de que essa pessoa alguma vez na vida já mentiu, mas ela fala, eu não passo a perna em ninguém, eu costumo ser uma boa pessoa, eu não gosto da mentira, mas ela já mentiu. Eu sou uma boa pessoa, cara. Cara, o juiz vai descartar e vai falar assim, cara, não importa quão bom você é, quantas coisas boas você fez, não importa se você falar pra mim que você não acredita nas leis de trânsito, ou seja, se você não acredita nas leis de Deus, você é julgado pelas leis de Deus. Da mesma forma, se você não acredita nas leis de trânsito, você é julgado por ela. É condenado por ela e paga o preço dela. E aí, por conta disso, imagina o seguinte. O juiz, né? O Detran te condena a pagar uma multa justa, porque você transgrediu a lei e agora você tem que pagar uma quantia de dinheiro. O que pode te salvar? Nessa vida, quem poderia te salvar? Um amigo teu, um parente teu, que chega e paga a multa pra você e agora você tá livre de pagar. Por quê? A multa tá no teu nome? Tá. E os teus pontos, tem como você transferir? De maneira honesta, não. De maneira honesta, não. Mas a multa, o dinheiro, alguém pagou por você, então agora você não tem mais que pagar. Imagina que a multa do pecado, a morte, Jesus pagou por você. Se ele pagou com a morte, que é a única forma de pagar o pecado, e pediu para você crer nele para você ser justificado e a tua dívida ser apagada, aí você fala assim, cara, eu tenho uma multidão de pecados, como que é perdoado? Crê em Jesus. Mas e se for no último momento da minha vida? Se for no último momento da tua vida,
vai ser salvo. Se você creu, mas por quê? Isso não é justo? É justo, porque quem foi o justo que morreu para perdoar pecados? Jesus. Ele é amor, ele é cheio de misericórdia. Se ele diz que se você crer e se arrepender, mesmo que seja no último momento da tua vida, você está salvo, quem é você para dizer que essa pessoa não está? E quem é você para achar que não tem como você recomeçar o teu caminho com Deus? É claro que tem. Você se arrependendo, qual pecado não pode ser perdoado? Ah, mas eu já pequei várias vezes, eu já me arrependi várias vezes. O que te impede de você se arrepender mais uma vez e falar, Senhor, eu sou fraco, eu sou errante, estou arrependido, eu confesso que eu fiz isso e aquilo, de novo eu caí, de novo. E pedir a ajuda do Espírito Santo para te ajudar. E Deus vai rejeitar? Deus não vai rejeitar o teu pedido para te ajudar a parar de pecar. Isso é o arrependido. Isso é aquele que crê em Cristo e deposita a sua salvação nele, como deve ser feito. Agora, a boa pessoa, ela quer comprar a salvação com boas obras, como quem tenta chegar para um juiz e falar assim, mas juiz, eu ajudei um mendigo na rua, sabe? Eu comprei uma marmita em uma pessoa. Aí ele fala assim, cara, o que você está tentando fazer? Está tentando me comprar ou me manipular? A justiça é a justiça, eu tenho que dar para você. Enfim, acho que já me fiz claro, né? Aí, ó, com essa mentira, diversas religiões usam e não usam a Bíblia são criadas, sendo essa própria crença ser uma boa pessoa, uma religião por si só. Islamismo, espírita, seita religiosa, muitos cristãos que não entendem a salvação por Cristo e pela fé. Igreja Católica, ideologia política, social e econômica como comunismo e esquerda que dizem lutar por igualdade, erradicação da fome, desigualdade e injustiças desse mundo. Ou seja, se ela luta contra essas coisas, ela faz o bem. Só que essas pessoas elas cometem pecado para fazer o tal bem, sendo que elas não vão ser salvas nem por fazer o bem, como também elas vão cometer pecado no caminho e vão ser condenadas por esses pecados. Veganismo, ambientalismo, ser uma boa pessoa, homossexualismo, tudo bem eu ser homossexual e amar uma pessoa do mesmo sexo. O importante é ser uma boa pessoa, como se justifica o ato pecaminoso. Justificação para todo tipo de pecado, sexo casual, divórcio, aborto, mentir, roubar, prejudicar o próximo por interesses pessoais. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Para quê? Para justificar as coisas erradas, os pecados que ela comete. Comparação de pessoas que são piores que ela, que são mais pecadoras, que fazem coisas mais malvadas, do ponto de vista da sua ótica e justiça pessoal, como forma de consolar a sua própria consciência. Ah, eu roubo, mas eu roubo um pouco. Mas tem aquele cara que rouba banco, ele sequestra, ele mata, então ele vai pro inferno. Eu não, porque eu roubo só um pouquinho, eu minto só um pouquinho, Você mente um pouco ou muito, você é mentiroso. Religiões do dinheiro, maçonaria e pessoas que utilizam da palavra de Deus para melhorar de qualidade de vida financeira. Ah, mas e se eu servir a Deus, buscar o reino de Deus e sua justiça, e Deus me acrescentar bastante dinheiro? Isso é uma coisa, mas não é o fato dessas pessoas. Elas buscam a palavra de Deus como forma de melhorar de vida, dão dízimo como investimento, enfim. Elas não entendem o que é buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, irmãos, eu chego à seguinte conclusão a respeito de Satanás. Que a religião, as religiões, os pensamentos, as ideias, ideologias que ele cria estão baseadas, a princípio, em amor ao pecado, ao dinheiro, poder, fama, respeito, aprovação dos outros. E no caso, quando eu digo pecado, é prazeres carnais ou até o uso do pecado como meio para obter coisas egoístas. Autonomia para fugir das suas inseguranças, porque uma vez que você se submete a Deus, Deus pode sim pedir para você fazer coisas que você vai ter medo, vergonha e, sei lá, os piores medos, ser rejeitado, abandonado, sofrer prejuízos financeiros, prejuízos em questão de dinheiro, poder, fama, respeito, aprovação, renúncia de prazeres carnais. E as pessoas, ao fugir dos prazeres e também da autonomia de ter, vamos dizer assim, poder fugir das suas próprias inseguranças, acabam por rejeitar também a voz de Deus, a guia de Deus, a palavra de Deus, porque ela chama você
para a responsabilidade de enfrentar as tuas questões e não botar a culpa em ninguém. E aí, Satanás faz o que também? Através da crença de ser uma boa pessoa, Satanás engana as pessoas acreditando que ainda que elas venham acreditar em céu e inferno, porque o diabo também engana as pessoas falando que isso não existe, para aquelas que existe, ele cria uma situação em que faz a pessoa, vamos dizer assim, ela ser salva por ser uma boa pessoa. Ou seja, se eu for uma boa pessoa, os meus pecados não vão contar, ou se contar, as minhas boas ações vão superar os meus pecados, ou as minhas injustiças, ou os meus erros, e aí eu vou para o céu porque eu sou uma boa pessoa. Então ela rejeita Cristo, rejeita a salvação por Deus, que Deus ofereceu aos homens para ser salvo, e coloca a responsabilidade dela. E aí, dentro de ser uma boa pessoa, ela vai entrar em vários tipos de religiões, ela vai aceitar vários tipos de seitas e religiões que façam ela ser uma boa pessoa, ou façam ela acreditar que fazendo aquilo ela vai ser uma boa pessoa. Vai colocar pessoas para ideologicamente, politicamente, socialmente, economicamente, lutem por ideias que lutam por injustiças, lutam a favor do oprimido ou da vítima contra o opressor, que o diabo convenceu eles de quem é, e sempre é Deus, ou é, no caso, pelo menos na maioria das crenças que a gente passou aqui, o homem branco, hétero e cristão. E sempre numa questão de favorecendo, de criando uma igualdade da minoria e do injustiçado mediante a maioria e do que é privilegiado. Bom, essas são minhas conclusões para esse vídeo. Esse é o vídeo que eu montei para basicamente destrinchar e organizar a religião de Satanás, que tem como principal objetivo perverter a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus. Você nunca vai ver tudo isso que eu falei brigar entre si. A menos que dentro, né, por exemplo, das pessoas que amam o dinheiro, você infrinja a liberdade dessa pessoa, você infrinja a liberdade de expressão. Aí mesmo que essa pessoa, amante do dinheiro, ela goste muito de dinheiro e esteja disposto a ser censurada num nível muito grande, ainda assim pode ser que o próprio Satanás, com a sua religião, sua perversão da verdade, incomode algum deles. Mas regra geral, todos esses que eu falei com vocês, eles não brigam entre si porque eles fazem parte do mesmo reino. Todos esses brigam contra os cristãos porque o cristão traz Deus, moralidade, inferno e responsabilidade também, mediante as tuas ações, para que, e outra coisa, traz o Deus Criador, do qual você não usa Deus para conseguir, você se submete a Deus para ser salvo. Então a Bíblia Sagrada, Jesus, Deus, é a única religião verdadeira e é a única que verdadeiramente você se submete a Deus e não as coisas se submetem a você. Deus abençoe a todos.